Olá, tudo bem com você? Eu sou o Lucas Maia e no vídeo de hoje nós vamos estudar a Bíblia para aprender um pouco mais sobre finanças pessoais. Se você quer ter um equilíbrio nas suas finanças pessoais, nas finanças da sua família, assista esse vídeo até o final, curta, compartilhe, comente, assista também os outros vídeos do canal. Isso vai ajudar a fortalecer esse projeto, a levar essa palavra para mais pessoas. No vídeo de hoje, nós vamos ler o capítulo 14 de Lucas, os versículos de 28 a 32. Esses versículos fazem parte do trecho onde Jesus nos ensina a ser discípulos fiéis. Ele exige a abnegação para que possamos ser considerados um discípulo dele. E dentro desse trecho, que começa lá no versículo 25, dentro desse trecho, então, a partir do versículo 28, nós temos uma analogia com planejamento e cálculo prévio para se executar um projeto. E aí, isso possibilita que nós possamos trazer esse ensinamento para as nossas finanças pessoais, para os nossos projetos pessoais também. Alguma vez na sua vida você já gastou, comprou alguma coisa sem planejar previamente, sem saber se você teria condições de pagar? E aí, quando chegou a conta, você percebeu que ia ficar difícil pagar? Pois é, esses versículos vão ensinar isso. Aproximadamente 70% das famílias brasileiras estão endividadas atualmente. Esse número é gigantesco, considerando aí que nós temos mais de 200 milhões de habitantes no país. Nós estamos falando de milhões de pessoas que estão em situação de endividamento. Pessoas que provavelmente não tiveram a condição ou não tiveram o conhecimento de planejar e calcular com antecedência para saber se teriam depois condição de pagar. Claro que a gente sabe que muitas famílias passam por situações difíceis nesse país e talvez não foi pela falta de cálculo, mas foi por alguma situação incontrolável que fez com que essa família estivesse endividada. Mas acredito que muitos cidadãos, muitas famílias entraram, se endividaram porque não se planejaram previamente. Focaram mais no gasto, no consumo, do que na sua capacidade de pagamento. Então, que esse versículo aqui ele possa nos ensinar que nós sempre devemos calcular se aquela compra que vai ser feita, ela tem condição de ser paga com a nossa capacidade financeira e capacidade econômica. A capacidade financeira é o tanto de dinheiro que você tem na sua conta. A capacidade econômica é se você vai continuar tendo fonte de renda ao longo do tempo para pagar aquela dívida que você criou, tá? E então vamos ler aqui o que está falando. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então esses versículos vêm nos ensinar que
Temos que planejar, calcular e, vendo que a situação não está favorável, temos que desistir. Então, se você calculou, viu que você não tem condição financeira para pagar, viu que sua situação econômica não está boa, que você é um autônomo e não tem uma renda fixa, ou o emprego não está garantido, não faça aquela dívida. Pare, pense e deixe para o momento quando você tiver uma reserva suficiente. Senão, como que você vai formar sua reserva de emergência, a reserva de emergência da sua família? Como que você vai se tornar investidor se você não está calculando e planejando se você tem condição de pagar? Aqui foi usado o exemplo da torre. Se você quer projetar uma torre, primeiro você tem que saber se você vai conseguir colocar os alicerces até o final. Porque senão você coloca só o alicerce e aí você vai ter uma obra inacabada, usando a metáfora que foi utilizada aqui nesses versículos. Tá? Não seja pego pelo consumismo, de achar que você sempre tem que consumir. Planeje, junte dinheiro, seja prudente. E assim você terá mais condições de ter um equilíbrio financeiro para você e para sua família. Então, leia Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 32. Converse com sua família, com seus amigos, sobre esses trechos. Olha como que esses versículos nos ensinam sobre o planejamento financeiro, sobre o planejamento dos nossos projetos também. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo.